Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Pode se assentar. Que essa glória possa invadir a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus filhos. Amém. Muito obrigado. E por falar em família e filhos, eu gostaria de compartilhar uma reflexão com os irmãos a esse respeito, sobre a família e sobre os filhos. A família é um projeto de Deus. E é por esse motivo que eu quero falar com os irmãos sobre esse assunto. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Construir um sucesso sobre os escombros da família não tem um sabor de mel, como nós gostamos de cantar uma canção. Nenhuma vitória pessoal com a derrota da família pode ser valorizada ou querida. Uma família que é bem sucedida, uma família que vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria ela é bem-aventurada. Quando a família vai bem, os céus se alegram na terra. E é por esse motivo que eu quero falar da família. E pensando na família, eu quero falar um pouco dos filhos. E como base eu vou usar o Salmo 127. O Salmo 127 fala assim, dos versículos 4 em diante, fala assim, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E eu quero usar essa figura da flecha e quero usar também a figura do espelho para a gente pensar um pouquinho sobre a família. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Pensando nisso, nós podemos tirar algumas lições a respeito das flechas na mão do guerreiro. Três exemplos eu gostaria de citar. Um guerreiro, ele sempre carrega consigo as suas flechas. Isso nos ensina que os pais devem carregar os seus filhos. Carregar aonde? Carregar no coração, carregar nos braços, carregar no bolso, carregar nos sonhos. O guerreiro naquela época dos Salmos, ele não encomendava suas flechas, ele ia numa loja e falava, eu quero tantas flechas. Não, ele tinha que esculpir, ele tinha que fazer as suas flechas. E ele tinha todo o cuidado para que ela ficasse certinha, retinha, perfeita, para que ela pudesse atingir o alvo. Se houvesse alguma curva, algum defeito, ele correria o risco de errar a sua flechada no momento de necessidade. O guerreiro também, ele sempre lança as suas flechas. Como pais, nós devemos entender que não criamos nossos filhos para nós mesmos. Nós devemos lançar os nossos filhos na direção dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. E para isso nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, sendo exemplo. Um exemplo de fé, um exemplo de caráter, um exemplo de disciplina com a palavra de Deus, de diligência. Nós precisamos entender que o exemplo não é uma forma de ensinar os nossos filhos. O exemplo não é uma forma. O exemplo é a única forma de ensinar os nossos filhos. Nossos filhos aprendem com os exemplos. Nós devemos ser como espelhos. Pense bem, um espelho ele não grita. Quando você olha no espelho, ele não grita com você, olha como você está. Está gordo, está magro, está feio, está bonito. Não grita. Mas o espelho revela. Ele mostra. O espelho ele não proclama, o espelho ele não sai anunciando, mas o espelho ele expõe, o espelho ele demonstra. O espelho é fantástico para a gente usar como exemplo. Eu tenho duas meninas, uma de 12 anos e uma de 3 anos. Elas não estão aqui hoje, a bebê está doentinha e ficaram em casa, mas é fantástico ver como o exemplo é importante, como o exemplo ensina, tanto para o lado bom como para o lado ruim.
E na minha casa, toda vez que eu ouço o meu nome sendo chamado pelo meu nome mesmo, quando eu ouço assim, Adriano, eu já clamo o sangue de Jesus que alguma coisa errada eu fiz. E eu tenho uma luta que o Senhor ainda não me libertou. 18 anos de casado, 17, 18 anos de casado. Completar 18 anos. E tem uma luta, irmãos, que eu oro, mas eu não me liberto. É esquecer a toalha molhada em cima da cama. E parece coisa do inimigo mesmo, que é sempre do lado da minha esposa. Sempre, sempre, sempre. Eu tô tomando banho e fico, Senhor, hoje eu não vou esquecer, não vou esquecer. Tomo banho, me seco e vou me secar, me troco. E quando eu já vejo, já estou na sala sentado assistindo ou fazendo outra coisa. E aí eu ouço lá do fundo, Adriano! Eu já sei, oh Senhor, esqueci. E não é que esses dias eu estou em casa e aí eu ouço uma vozinha de uma cotoquinha assim, bem... Pai Adriano! Brava! E quando eu fui lá, a toalha estava em cima da mesa, da cama. O exemplo, aprendeu com a mãe, né? Mas ela aprendeu tantas coisas maravilhosas com a mãe, porque a mãe dela é uma bênção. É uma mulher de oração, de leitura da palavra. Isso é maravilhoso. Para não ficar só no exemplo da pequena, tem um exemplo da grande também. Que outro dia ela... alguns tempos já, acho que eu nem tinha a Helena ainda, ela contou uma mentira. Não lembro exatamente o que foi. E aí, quando eu vi, você está mentindo? Lembra que eu falei, o espelho não grita, né? Quem que é isso? Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Tal, e brigando com ela. Daí, de repente, eu fiz a pergunta infeliz, quem que te ensinou a fazer isso? E ela, com toda a sinceridade, falou, você. Aí, Jesus amado, né? Falei, como que foi eu? O que é isso, menina? Ela falou, aquele dia que você saiu com a mamãe, que eu fiquei sozinha aqui, você falou, se tocar a campainha ou alguém ligar, você fala que eu estou tomando banho. O exemplo que eu dei para ela, irmãos. Um péssimo exemplo. Eu pedi perdão para ela. Não era isso que eu tinha que ter ensinado. Mas para um espelho ser eficaz, já vamos terminar com a flecha. Não esquece da flecha não. Deixa eu correr por causa do tempo. O espelho também precisa de 3 coisas. Em primeiro lugar, o espelho precisa estar limpo, precisa ser limpo, para ele poder refletir com perfeição. E a Bíblia nos orienta a sermos limpos de coração. Os limpos de coração verão a Deus. Como pais, precisamos ser limpos de coração para ensinar as verdades para os nossos filhos. O espelho também ele precisa ser plano. Um espelho côncavo ou um espelho convexo, ele pode dar uma imagem distorcida. Então, como pais, nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Andar nos caminhos do Senhor. A palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho, não é filho, acorda e vai lá para a igreja. Não, filho, acorda, vamos para a igreja. Filho, vai ler a Bíblia. Filho, vamos ler a Bíblia. Filho, vai orar. Não, filho, vamos orar. É diferente. Precisamos ser bons espelhos, espelhos planos, alinhados com a palavra de Deus. E o espelho precisa de luz. Um espelho na escuridão não serve para nada. Já entrou no banheiro de madrugada, tudo escuro, tudo fechado, você não vê nada no espelho. O espelho precisa de luz. E o Senhor Jesus disse assim, eu sou a luz. A sua casa, a sua vida, você precisa de Jesus. Para que você esteja um espelho limpo, brilhando. Se nós, eu fiquei imaginando nessa manhã, pastor, se nós tivéssemos um espelho ali, não faça isso, por favor. Não é uma ideia, mas estou imaginando, se tivesse um espelho ali, quando você passa pelo espelho, o que você faz naturalmente? Já? Não é verdade? As mulheres, né, nos carros, passam, opa, já se ajeita. Nós temos que ser assim com os nossos filhos. Nós temos que passar, os nossos filhos passar perto de nós e já parar e já olhar, peraí, deixa eu ver se eu estou imitando direitinho meu pai.
Deixa eu ver se eu estou fazendo igual. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? E voltando a falar da flecha para nós encerrarmos. Um guerreiro, ele não desperdiça suas flechas, mas ele as lança no alvo certo. Nós criamos nossos filhos para a glória de Deus, meus irmãos, para realizarem os sonhos de Deus. Então se atente a essa palavra, fortaleça-se nessa palavra, anda com seus filhos no caminho do Senhor. E você, filho, obedeça a palavra dos seus pais, obedeça a palavra de Deus, porque aí nós viveremos as promessas do Salmo 128, a qual eu encerro essa meditação agora. Como é feliz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E olha que bênção maravilhosa. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.